Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam mais. Opa, já comecei engasgando. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa comunidade Tableau User Group Brasil. Hoje a gente com dois convidados super especiais. Aqui eu e a Verônica estamos recebendo o Felipe e a Eleise. O Felipe é Tableau Ambassador também, a Eleise é da Salesforce, mas eu vou deixar que cada um se apresente. Então, vou começar comigo, Lígia Galvão, para quem ainda não me conhece, sou Tableau Ambassador Social, né? E estou aqui co-líder da comunidade Tableau User Group Brasil, junto com a Verônica. Então, sejam todos bem-vindos. Prazer, pessoal, Verônica, co-líder com a Lídia aí da nossa comunidade Brasil, Fórum Ambassador, que é o local lá que a gente responde as dúvidas de Tableau, né, nossa comunidade, e Visionaire também, né, aqui do Rio de Janeiro para vocês. Prazer aí todos. Agora eu pego a palavra aqui, Verônica. Prazer conhecer todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Acho que é fundamental tirar essa horinha da noite para falar um pouquinho de Analytics. Meu nome é Eleise Scabini. Eu sou da área de negócio Tableau dentro da Salesforce. E hoje vamos falar um pouquinho de Analytics como um todo, Tableau, CRM Analytics e uma pincelada de IA, né, que eu acho que é fundamental a gente falar isso dentro do analítico, enfim, aberto para perguntas e respostas e para aprendermos mais um com os outros. É isso. Eu sou o Felipe, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao evento. Que nem a Lídia falou, eu sou Tableau Ambassador e trabalho exclusivamente, praticamente, com CRM Analytics. Estou migrando para o Tableau agora também, mas minha grande expertise dentro do Salesforce é a nuvem de Analytics, que é o CRM Analytics. Eu espero que vocês gostem do evento que a gente preparou para vocês. E agora eu passo a palavra de novo para a Leise, para ela começar. Antes, Leise, só desculpa, eu quero perguntar ao Felipe como ele vai fazer um curso para ensinar a gente como falar o sobrenome dele. Um dia é meu sonho falar o sobrenome. Boa, boa. Eu também não me atrevo, viu? Vamos deixar registrado na internet, não. Schreinemakers. Philip Schreinemakers. Marcas vai. Muito chique, muito chique. Vamos lá, gente, então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, trazer um pouquinho das coisas que preparei, muita coisa aqui aberta. Leise, só para falar rapidinho da dinâmica aqui para o pessoal, fiquem à vontade de no chat fazer perguntas, tá? Que aí, quando a gente estiver aqui o intervalinho, eu vou passando a pergunta para eles. Eles também eles conseguem ver o chat. Então, fiquem à vontade de fazerem perguntas. É um bate-papo, é bem dinâmico, né? A gente está aqui para conhecer, aprender mais, mas numa boa conversa, né? Então, fiquem à vontade de fazerem perguntas. É isso aí, gente. Então, vamos lá falar um pouquinho de inteligência analítica na prática, né? E contar um pouquinho da experiência em Analytics, assim, meu aqui dentro da Salesforce, na unidade de Tableau, que eu acho que é bacana a gente fazer essa troca, né? A gente vai falar um pouquinho de produto, né? Então, quando a gente fala de produto, é importante aqui a gente deixar claro que muitas vezes a gente fala um pouquinho de sonho, né? E quando a gente fala um pouquinho de sonho, ainda é sonho, né? Então, não são features e muitas vezes produtos que não estão disponíveis e que, assim, óbvio que aqui nós estamos falando de uma comunidade muito mais técnica, mas pensem que toda e qualquer decisão sempre é recomendada que se tome, né? A gente vai levar para as nossas empresas muito daquilo que a gente fala hoje, as decisões devem ser feitas a partir dos produtos que estão disponíveis, né? Não daquele que está em sonho ainda, ou em roadmap, como a gente fala, né? Muito bem-vindo todos, muito obrigada pelo convite, ao Felipe, Lígia, Verônica, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já estive aqui antes e quero estar sempre. Eu acho que a gente sempre tem novidades para trazer, sempre fala um pouco daquilo já existente há algum tempo, mas como as evoluções são muito rápidas, né? Então, e a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, é sempre legal voltar aqui e fazer uma atualização, porque também é uma forma de aprendizado. E aí um pouco da agenda, poxa, ficou meio distorcida aqui. Nós vamos falar um pouquinho dessa visão analítica Salesforce,
um pouquinho dessas capacidades analíticas que nós temos nos produtos dentro dessa unidade de negócio, o que está planejado para o futuro dessas análises e as oportunidades que nós temos em analítico com o IA, e aí abrir um pouquinho para perguntas. Analítico na Salesforce não é alguma coisa nova, né? Então, a plataforma de CRM da Salesforce, há 25 anos aí no mercado, ela traz o analítico na sua construção, na sua arquitetura desde o início, né? Então, o que aconteceu foi uma maturação desses produtos com investimentos próprios e com aquisições. Então, desde os primórdios, né, do CRM, da Salesforce, você tem lá relatórios transacionais, onde você tinha listas para ver os seus dados dentro das suas clouds, dos seus objetos, mas também isso foi evoluindo, como eu disse, com investimentos em novos produtos e com aquisições, inclusive da própria Tableau, né, e o investimento do próprio Einstein, que é uma combinação de coisas, aquisição e investimentos internos, em que a gente trouxe um pouco de análise e autoatendimento, né, inteligente, onde você via e entendia os dados, não só olhava, porque olha e é uma coisa estatística, né? Aqui você vê e interage um pouco, né? Vê e entende, né? Como é que eu enxergo esse dado que ele está me dizendo? E aí depois, óbvio, mais recentemente, com a análise para todos, que a gente chama de Self-Service BI, Self-Service BA, onde você vê, entende, explora, toma decisões, que é a wave, né? A onda onde nós estamos hoje, com uma série de inovações que foram sendo trazidas ao longo de toda essa jornada, né? E no fundo, isso tudo se tornou uma série de produtos, né? Desde o Tableau até o CRMA, Tableau em cloud, Tableau on-premise, Tableau embedded, enfim, com gestão de dados, governança, harmonização, enriquecimento, com os serviços profissionais e todas essas plataformas de análise, né? Embutido aqui ou estendendo as capacidades do CRM, tem um objetivo final, que é colocar o cliente no centro de tudo, né? E esse cliente sendo atendido por vendas, por atendimento, por marketing, por commerce, uma série de produtos Salesforce, soluções de CRM, que obviamente são soluções onde você vai lá e coloca uma série de informações, uma série de dados, mas que elas precisam ser exploradas de alguma forma, e essa forma é sim a plataforma analítica que a Salesforce acabou incorporando e como parte de todo o seu portfólio, né, que proporciona aqui colocar o cliente no centro de tudo, entendendo quem é meu cliente para eu vender melhor, atender melhor, posicionar produtos onde ele tem a maior propensão de aceite e assim por diante. E a gente vai falar um pouquinho desses produtos daqui para frente. É exatamente isso que proporciona essas soluções analíticas. A experiência analítica inteligente, ela proporciona que você tenha experiências ao longo de toda uma jornada de CRM. Então, você, ao longo de uma venda, você consegue entender qual é o produto de maior propensão, você consegue ter uma exploração visual em insights para a tomada de decisões ali, naquele momento, de uma forma muito mais rápida. Seu go-to-market é muito mais rápido. Você tem uma leitura da informação de uma forma mais automatizada, numa linguagem natural, você faz provocações e recebe insights, que aí você está falando um pouquinho de machine learning ao longo de todo esse processo. E o Tableau e o CRMA são as soluções que, então, proporcionam essa experiência analítica e moderna, né, dentro desse CRM Salesforce. Falar um pouquinho aqui, com toda essa riqueza de soluções, né, qual é a melhor solução para mim, né? Qual é a solução que eu uso para o meu projeto, né? Para o meu problema. E é exatamente o problema que define exatamente qual é a solução que você deve usar. Então, se você tem o CRM Analytics, para aqueles usuários que estão pendurados dentro do CRM, e se você tem o Tableau, para aqueles onde os dados majoritariamente estão externos ao Salesforce. Então, imagine que o Salesforce é um repositório de dados, de vendas, de atendimento, de marketing, de e-commerce, e esses dados eles precisam ser explorados e consumidos. E quem consome são usuários ou de CRM ou todos os usuários que também de CRM, mas
majoritariamente esses dados estão fora do CRM, é onde então a gente aplica a solução A ou a B ou a C em conformidade com o caso de uso e a experiência desejada que vai te levar a melhor solução que melhor atende a resolver aquela problemática. Certo? Se tiverem qualquer pergunta até agora, por gentileza, façam. Eu vou entrar agora numa fase em que a gente vai falar um pouquinho mais das capacidades dos recursos, especificamente do CRM Analytics, que, voltando aqui um pouquinho, é exatamente o analítico voltado para os usuários Salesforce que estão majoritariamente consumindo a informação que está dentro do CRM. O CRM Analytics, ele tem uma capacidade de também trazer dados externos para dentro das clouds do Salesforce. Então, eu posso, dentro de um objeto do próprio analítico, um objeto do próprio CRM, trazer informações de um billing que está lá fora, informações de casos que, eventualmente, você esteja gerenciando todo o seu atendimento do lado de fora, usando uma outra solução que não o Salesforce, então você traz para dentro do Salesforce para que você possa explorar isso tudo. Então, o CRM Analytics, ele permite trabalhar com dados do CRM, pendurado no CRM, dados externos, para que você complemente isso. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através de uma automação. O CRM Analytics, ele tem um fundamento que, majoritariamente, ele está lá embarcado dentro do Salesforce, ele é nativo, ele proporciona o real-time, mas, de certa forma, ele também tem APIs, ele tem conectores para buscar informações de fora para dentro, para você ter uma riqueza visual e um enriquecimento com a inteligência artificial, proporcionando essa automação, as respostas para as perguntas de negócio que o meu usuário de CRM quer saber ao longo do fluxo do trabalho, usando o próprio CRM. Não sei se ficou claro isso, mas quando você tem essa capacidade de trazer dados externos e dados do CRM, você consegue insights e explicações claras, economizando tempo e facilitando as suas análises sobre os dados. Esse painel aqui, por exemplo, esse painel ele traz histórias de dados que me servem para que eu possa fazer perguntas e responder e ter respostas críticas para os meus negócios. Então, por exemplo, eu quero saber a média de venda das minhas lojas, eu quero saber a média de distribuição de refeições ao longo do quarter, depende do meu negócio, eu tenho aqui a informação de um passado e eu uso as informações de um passado para enriquecer a minha tendência de futuro, o que está acontecendo hoje. E isso chama-se insights, e explicações que a gente consegue com um analítico sobre os dados, economizando ali que você tenha que buscar isso de uma forma separada, aquilo que está fora, aquilo que está dentro do Salesforce, não? Então, além de você ter insights e explicações claras, com esse analítico, você também tem, por exemplo, insights sobre medida. Então, você tem, por exemplo, acesso a atividade do seu time com fácil acesso, você tem o dado à sua mão e você obtém isso, esses insights, essas visões de uma forma, um cockpit mais inteligente ali construído, em que você possa tomar mão dele e ele será automaticamente carregado e atualizado em conformidade com o contexto onde você está. Então, se você tem aí métricas sobre, por exemplo, o que você vendeu ontem versus o que você vendeu hoje, sobre os casos que você tem aberto no seu contact center e quantos deles são críticos, a ponto de você ter que direcionar uma célula do seu contact center cuidando disso, para que você não tenha, então, um churn ainda maior com o seu cliente, ou então que você esteja controlando, por exemplo, venda de um produto específico e o desempenho dele durante os quarters, durante o ano. Então, cada usuário de negócio tem as suas necessidades, que a gente chama sob medida. Então, eu, como um vendedor, eu quero ter as minhas métricas à minha mão, eu quero ter acesso aos meus dashboards favoritos, porque aí é a minha visão para que eu possa enxergar e controlar o meu negócio. Eu quero, por exemplo, ter subscrições, eu quero ter snapshots regulares para que eu consiga controlar as minhas métricas e compreender através dela qual é a tendência do meu negócio. Eu vou vender realmente o que eu me propus a vender nesse trimestre? Eu vou conseguir, com o meu número de agentes e com as minhas PAs,
trabalhando, responder a toda uma criticidade que está na fila por qualquer evento de negócio que tenha acontecido naquele momento, naquele dia. Então, são perguntas que você tem ao longo do processo, do fluxo do processo do seu trabalho durante o dia, que se você tivesse que pegar dados de dentro do CRM, levar para fora, fazer toda uma análise, você perderia todo o seu time. Então, a riqueza aqui são os insights aqui no real time, agora, nesse momento onde está acontecendo toda a minha problemática do meu negócio, né? E o acompanhamento dele. E o mais legal disso é que quando você trabalha com o Tableau e com o CRMA, você pode ter essas visões, que a gente chama de visões embedadas, em qualquer lugar. Então, eu posso ter uma visão embedada, por exemplo, num painel de quem está fazendo o CRM de vendas, eu posso ter esse painel embedado em quem está do lado de fora controlando todo o desempenho das suas lojas, porque lojas, afinal de contas, é uma comunidade externa à minha empresa, e eu trabalho com revendedores, e esses revendedores querem, então, acompanhar o seu fluxo de caixa, acompanhar o seu conta corrente, e eu, aqui desse lado, eu quero acompanhar as vendas de cada uma das minhas lojas, eu posso criar esses painéis e embedar ou incorporar numa mensagem ou numa palavra mais bonita, né, esses dashboards em qualquer aplicação. E a riqueza é que é exatamente que essas soluções analíticas, elas permitem que você tenha essas APIs que buscam esses dados, que populam esses dashboards, essas visões, e que te leva essa informação que você pode cruzar em qualquer lugar, inclusive no próprio mobile. E aí você está ali fora da sua empresa, em qualquer lugar, acompanhando o seu negócio, a sua performance, a dinâmica de cada uma das métricas que te mais interessa. Falando um pouquinho de capacidade 360, de infundir um pouco de inteligência, né, que é também uma coisa que o analítico se proporciona a fazer, é que você dentro de uma tela Salesforce, por exemplo, ou de um acompanhamento de do seu negócio, você muitas vezes a realidade é que você precisa navegar muitas vezes para você encontrar uma informação, por exemplo, falando de um banco, né, quantas vezes você precisa navegar para compreender o seu cliente e entender quais os produtos que ele já tem qual é o NPS dele, qual é o grau de engajamento que ele tem com você, e aí fazer uma proposta específica para ele de um novo produto, né? Talvez você tenha que navegar muitas vezes. O analítico, então, ele também tem o propósito de trazer a informação simplificada e consolidada num único painel. E num único painel você pode entender o que aconteceu com esse cliente, quantos produtos ele já comprou, qual é o NPS dele, e você começar a compreender o que pode acontecer, o que exatamente está acontecendo com ele, o quanto engajado ele está ou não, quantas vezes eu, numa campanha de marketing, ofereci, por exemplo, um investimento em fundos imobiliários, esse cliente não aceitou, continuando aí o exemplo de banco. Quantas vezes digamos que eu seja um trabalho com assinaturas, quantas vezes eu ofereci um conteúdo e esse cliente não se engajou, né? E o que eu posso fazer com isso? Sabendo do engajamento ou do desengajamento do cliente, quais são as ofertas que eu posso fazer para ele agora, quais são as próximas ações que eu tenho que tomar em cima desse cliente para eu conseguir engajá-lo, converter numa proposta, e ainda com o Einstein, que é toda essa camada de inteligência, de machine learning, quais são as predições que o Einstein faz de uma próxima oferta, de uma próxima ação, o que isso pode acontecer. Então, imagine que o analítico ele não tem só a finalidade de mostrar um dashboard ou mostrar uma visão, mas ele também tem o propósito de trazer no mesmo lugar uma informação 360 do meu cliente para que eu possa tomar ações rápidas. E isso é super importante quando você está numa central de atendimento, quando você está vendendo algo, quando você está trabalhando com informações sensitivas, em que as ações precisam ser tomadas naquele momento, e é ali que você tem que decidir pelo caminho A ou B, pelo produto voz ou pelo produto internet, quando você está atendendo aquele cliente numa central, ou quando você proativamente está fazendo uma oferta para um cliente.
Ok? Bom, e aí essa inteligência, obviamente, ela proporciona essas predições em todas as linhas de negócio e em todas as indústrias, né? Então, nós temos aqui, desde, por exemplo, você compreender e entender o seu cliente e saber o quanto que você pode aumentar de conversão desse cliente, qual a sua probabilidade de ganhar esse negócio, qual é vamos dizer assim, a propensão desse cliente escalar um problema, de você ter um problema maior ainda e perder esse cliente, ter um churn, ou de você aumentar ou diminuir o grau de satisfação do seu cliente para com você dentro de uma central de atendimento. Falando um pouco de marketing, né, então, e de propensões de inteligências que ao longo do fluxo do trabalho esse Einstein consegue trazer para a gente, quais são os e-mails que meu cliente tem mais propensão a abrir, qual é provavelmente a média que ele tem de gastar mais ou menos comigo, qual é a propensão de ter um retorno mais rápido dessa campanha de marketing, enfim, uma série de dados que eu preciso considerar para fazer as minhas análises e saber, então, de que ponto eu saio e a que ponto eu posso chegar com inteligência e com machine learning, que dentro do próprio CRM, o Einstein e o CRMA conseguem trazer para você. E aí você tem vários outros casos de uso por indústria, por exemplo, quando você está falando de bens de consumo, a capacidade de você trazer dentro de uma loja uma determinada receita, fazer um cross-sell, um upsell, de aumentar os tickets de vendas dos seus produtos, enfim, em serviços financeiros, a mesma coisa, a sua probabilidade de crescer, de aumentar os seus assets, né, dentro de uma mesma carteira, reduzir a attrition, que a gente fala, ou problemas dentro de um seguro, manufatura, reduzir o custo, otimizar recursos, uma série de casos de uso por indústria, que já são, inclusive, assets pré-disponíveis ao longo de todo o fluxo e do uso desse machine learning, que são, no mínimo, inspiracionais para que você possa construir novos modelos e novas visões. Falando um pouquinho de futuro das análises, né? Então, aqui um pouquinho do capítulo do IA, né? O IA que está muito na moda, muito discutido, e exatamente o que hoje esse IA traz de oportunidades e traz de desafios para o nosso contexto analítico, né? Assim como a tecnologia tem se movido muito rápido, né? A gente parece que foi ontem que a gente falava de cloud, né? Nossa, cloud versus on-premise, né? O que é mais barato, o que é mais conveniente, o que atende melhor meu cliente, e depois o omnichannel, a mobilidade, você poder trabalhar de fora do seu escritório e acompanhar o seu negócio, versus estar pendurado dentro de um computador noite e dia, o social, né, que as mídias sociais têm implicações nas suas campanhas, no engajamento com o seu cliente, e os meus dados que estão em silos, que estão conectados, que estão fragmentados, que são verdadeiros ou não, e agora a inteligência artificial. Da mesma forma que a tecnologia também tem se movido muito rápido, a gente também tem visto a revolução do IA, né? IA, enfim, a gente está falando aqui de um artificial intelligence geral, né? Onde você está aqui dando o controle total para que agentes e máquinas tomem decisões por vocês, aqui nessa esperada onda 4, mas você tem também aquela onda 1, em que a gente está entre essa e esta aqui, generativa, com o chat GPT, em que você tinha aqui nessa onda 1, e foi ontem, né, o preditivo, diferente daquilo que é descritivo. Então, você fala do IA, poxa, mas o que é um IA preditivo? É exatamente isso, qual é a minha tendência, qual é a minha probabilidade de vender mais para esse cliente? Qual é a minha probabilidade de ter um problema efetivo com esse cliente? Né? Um preditivo, ele está predizendo alguma coisa. E a gente está perguntando aqui na onda 2, falando de generativa, então estou falando aqui com o meu GPT, eu misturo texto e aí eu faço com que esse texto, através de uma linguagem, um Large Language Model, né, que a gente fala, o LLM, transforma esse texto em dados,
e facilita a minha vida para que mais rápido eu consiga conduzir um cliente, proporcionar a ele a informação de um produto, até mesmo uma onda 3, onde eu estou dando o controle para um agente ou um programa de computador tomar decisões, né? Ao meu, não ao meu comando, mas no meu lugar, né? Então, e aí depois até você passar esse controle de uma forma completamente autônoma, que é essa onda 4. Então, da mesma forma que a tecnologia foi revolucionada em pouco tempo, o IA também está assim muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma forma muito atropeladas, né? Porém, o IA traz uma série de oportunidades, né? E compreender a IA e ganhar isso em oportunidades é fundamental, porque promete-se que a produtividade com IA vai aumentar em 30%, né? Então você vai fazer o speed up, né? Que é assim, aumentar essa produtividade dos agentes, aumentar a produtividade do seu colaborador, que você vai ter tudo em mãos e a IA vai te responder de uma forma segura e honesta aquilo que você precisa para lidar com um cliente ou com uma situação, e que isso vai trazer um crescimento no PIB, né, geral mundial em 4,4 trilhões, que você vai fazer uma transformação das companhias, né, de uma forma inimaginável até 2027, em que você vai garantir o sucesso do seu cliente 84% a mais do que hoje você faz. Então, o IA vai proporcionar tanta informação aqui na minha mão e tantos insights assertivos que eu vou garantir o sucesso do meu cliente, a satisfação dele comigo, com a minha empresa em 84% mais, né? E que você vai gerar novos empregos em 64%. Disse que muitas das profissões atuais vão se acabar, mas que também a IA vai gerar muitas outras novas profissões, né? E a gente tem visto isso dentro das nossas empresas, novos perfis, novos talentos sendo trazidos exatamente para lidar com essa IA, né? E aí, obviamente, que com tudo isso, as estratégias das companhias vão se moldar, vão se adaptar, e promete-se aí um investimento na ordem de 92% em nova estratégia para ter esse retorno do IA desses investimentos feitos dentro das organizações. Porém, né, existe uma lacuna muito grande de onde a gente vai chegar, ou diz que vamos chegar, para onde nós estamos hoje, né? Apesar de entender que hoje a IA, por incrível que pareça, é a prioridade número 1 de todos os presidentes, né? De todos os CEOs das companhias, é a prioridade número 1 entender o IA e o que eu faço com ela em prol do meu negócio, né? E a gente tem do outro lado que 52% dos consumidores não acreditam que a IA é assertiva e segura, né? Por quê? Porque a gente sabe que existe ilhas entre os dados, a gente fala isso porque os dados estão aqui e ali, a gente acabou de falar uma série de vezes que a gente tem dados dentro do CRM, dados do billing fora, rodando em outro aplicativo, em outra plataforma, em outra realidade, dados segmentados. Então, tudo isso são ilhas, né, de informações que eu preciso de todas elas para saber quem é realmente o meu cliente e tomar proveito da IA, né? Então, e aí você tem esse LLM, ou Large Language Model, né, que é exatamente pegar um texto e transformar isso em dados. Será que isso está acontecendo de uma forma assertiva? Será que isso está acontecendo de uma forma segura? E essas informações, para onde elas vão, para onde elas ficam, né, com tantas melindres que a gente tem de uso de dados de uma forma não apropriada, como é que funciona essa LLM, né? E aí, a gente fala de alucinações, né, que alucinações são aquelas informações que você recebe e elas não são assertivas, então deu errado, né, deu ruim, então você analisou um dado, transformou um texto e recebeu uma informação de como tratar aquele cliente, de como oferecer um produto, de como se posicionar nesse momento e não foi assertivo, né? Então, e também a preocupação de vieses, né? Vieses e toxicidade que a gente chama, né? Então, do preconceito, do viés, de uma tendência ou de ser tendencioso aquela informação a partir de um dado, de um texto que você analisa usando a IA. Então, existem muitas preocupações com relação a isso. Então, tem muita coisa ainda para acontecer.
E as empresas, elas estão mais ou menos aqui, todas elas preocupadas com a IA e como tomar proveito disso, mas, de novo, né, como juntar meus dados, como criar APIs que conectam todos eles, como que eu conecto os aplicativos que estão ali e aqui, porque eu não vou conseguir mudar tudo na minha companhia, né, de uma vez, os meus fornecedores, os meus distribuidores, os meus colaboradores estão desconectados, estão espalhados, né? E isso, de uma certa forma, gera a improdutividade ou a baixa produtividade, a baixa assertividade que não nos ajuda. Então, exatamente qual é a experiência do IA que a gente precisa, né? E o quanto falta para sair dessa parte onde nós estamos, dessa fase onde nós estamos e chegarmos aqui numa experiência legal, que é o que a gente espera. E aí a gente pode pensar assim, poxa, e se eu pudesse transformar, que a IA pudesse transformar a análise, né? Então você tem inovações da IA, então você tem assistentes de IA que poderiam mudar a interação do humano com o computador, do trabalho repetitivo, colocá-lo de uma forma mais automatizada, não que isso vá substituir ideias ou decisões, mas que possa trazer recursos únicos, né, para o analítico e ajudar nessa visão unificada, nessa visão governada, confiável, e transformar essa plataforma de análise, né, mais explorável, mais inteligente, capaz de tomar ações e automações integradas. Aí você começa a juntar o analítico com o IA e começa a ficar transformacional. E o porquê que ele precisa se tornar transformacional? Porque você precisa cada vez mais de resultados que possam personalizar a sua interação com o seu cliente, por exemplo. Você precisa de métricas e insights mais personalizados. A forma como eu falo com a Leísa não é a mesma forma como eu falo com a Verônica. O produto que a Verônica aceita não é a mesma propensão da Lígia, assim por diante. Então, conseguir, de uma forma interpretativa rápida, entender tudo o que eu preciso para compreender que cliente é aquele, ter um resumo dele, ter insights e entender que é dessa forma que eu tenho que lidar, é assim que eu tenho que atuar, transformar esses resultados, essas métricas de negócio importantes de uma forma personalizada com o IA e o analítico. E aí, além de personalizar, você tem que contextualizar, né? Então, que dados eu preciso para realmente lidar com essa situação? Estou com uma situação crítica dentro da minha central de atendimento, dentro de um canal extremamente crítico, como é que eu posso, de uma forma colaborativa, perfeita, contextualizar o que está acontecendo com esse cliente, quem já falou com ele, o que exatamente já aconteceu, para eu poder, através de um insight, tomar a decisão certa e usar isso, por exemplo, dentro do Tableau, dentro do CRMA, para falar com esse cliente de uma forma contextual assertiva, ter dados relevantes ali no fluxo do trabalho, né? De uma forma inteligente, identificar e comunicar as informações com IA. O que eu tenho que falar para esse cliente? Quais são as informações automatizadas? Quais as informações de mais destaques e abrangentes? Como que eu posso explorar as informações que eu tenho e fazer um wrap-up aqui para eu conduzir essa interação seguinte? Então, a personalização, a contextualização e a inteligência vai fazer, o que o IA pode trazer para o analítico, que vai fazer completamente toda a diferença como a gente vai juntar as coisas. E aí, gente, o dado tem muito a ver com tudo isso, né? Porque o dado, quando a gente fala de IA, de inovação, de análise, é o dado, é o ativo mais precioso, né? Então, nada acontece que eu não tenha os dados. Mesmo que eu fale de ter, por exemplo, o dado lá do outro lado, mas se eu ainda assim eu puder conectar esse dado de lá com o daqui, eu consigo ter uma história, uma jornada contada. Se eu tenho um texto, eu consigo, de uma forma confiável, transformar em dados, aqui eu tenho os dados para tomar uma decisão, para contextualizar esse cliente, essa situação, e compartilhar essa informação e tomar proveito para aumentar a minha produtividade e a minha assertividade nos meus negócios. Então, dado aqui, com IA e analítico é tudo. Por isso que a gente fala muito, né, sobre CRM, dados, IA, confiança. Então, isso tudo é um conjunto das partes que precisamos para que a gente possa conduzir de forma assertiva
exatamente essas jornadas, né? E aí, quando a gente fala de jornada, é a jornada que todo mundo imagina, num mundo perfeito, né? Então, você receber um resumo, você poder explorar detalhes, você poder saber o porquê das coisas, você fazer perguntas complementares e ter resposta, você compartilhar com o seu time, você compartilhar com o seu cliente. Então, a transformação do IA é exatamente proporcionar de uma forma segura, analítica, confiável, que essas jornadas sejam transparentes, sejam personalizadas, sejam estendidas, sejam corretas e confiáveis. Então, é isso que o IA vai trazer para o analítico. E, de novo, a gente volta para as plataformas, né? Porque a gente vai trazer esse IA exatamente para as plataformas que hoje existentes dentro da Salesforce, dentro dessa unidade de negócio Tableau. Então, o Tableau é empoderado com o IA, a gente está falando de Tableau Pulse, Tableau GPT, a gente está falando do CRM Analytics com o Sales Intelligence, com o Service Intelligence, que tudo isso é proporcionado com a incorporação do IA nesse Customer 360. Então, é isso. Eu acho que era a mensagem que a gente queria deixar hoje, um pouco de sonho, um pouco de realidade, um pouco do que estamos, um pouco do que temos e um pouco do que está por vir nos roadmaps, mas, assim, a gente está repleto de novidades aqui, já disponíveis e vindo aí, que realmente vai transformar a forma como a gente lida com o nosso cliente, com o mercado, com o nosso negócio. É isso, obrigada. Acho que agora é você, viu, Felipe? Obrigado, Leide. O que a Leide falou, eu acho muito importante manter essa visão de data-driven company, que todo mundo aqui, como a gente mexe com o Tableau também, todo mundo já tem conhecimento da importância dos dados e como é importante ver isso, etc, etc, etc. Mas nunca é demais falar, especialmente a parte com inteligência artificial, que nem a Leide falou, porque a gente acha que tudo vai ser automatizado, que todos os empregos vão ser substituídos, e não é bem assim. Não. Porque a gente sabe muito bem que, como pessoas que trabalham com dados, novamente, que correlação não implica causalidade. Então, muitas decisões que a gente, às vezes, parece que é a certa, na verdade, era outra decisão. Então, sempre vai precisar ter alguém para avaliar, entender a decisão que a IA está passando junto com o modelo de negócio que a gente está, entendeu? E que nem ela falou também, uma coisa que eu acho muito importante é acabar com isso de silos de dados, dados separados, onde a gente precisa de um dado que está do outro departamento e os dados não conversam. E eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente unificar eles num lugar só e acabar com com esses silos, né, com essa separação, a gente pode extrair muito mais informação útil de tudo isso, porque, enfim, obviamente tem as suas restrições de permissionamento dentro da empresa, etc., mas é sempre importante que os dados sejam acessíveis. Eles sejam restritos, mas ao mesmo tempo eles sejam acessíveis por quem tem que acessá-los, né? E, enfim. Exato. Bom, Boa. eu vou começar a minha apresentação. É uma apresentação singela do que é o CRM Analytics, pessoal, e como ele funciona. Eu espero que vocês gostem, tá? Aqui onde eu estou, basicamente, é o setup de uma org de Salesforce, que vocês podem criar gratuitamente, tá? Vocês podem criar gratuitamente e depois eu vou passar todos os links para vocês tentarem brincar com, caso vocês queiram criar uma de graça, brincar com CRM Analytics, etc. Eu vou passar todos os links para vocês, tá? Aqui é o setup e é onde, digitando aqui Analytics, a gente vê a configuração do Analytics, que é onde começa a nossa jornada no CRM Analytics. Essa primeira checkbox de todas é a checkbox que vai permitir que você faça a ingestão de dados para o seu CRM Analytics. Tanto daqui da Salesforce, como de conectores externos. A gente já vê, ele tem vários conectores, ele conecta com outras orgs Salesforce, com o Google Analytics, com o Oracle, com o Dynamics. Eu vou mostrar para vocês já. E também nós temos esses conectores que, caso eu queira mandar dados do CRMA para fora, que nem eu também vou mostrar para vocês. A gente vai mandar dados daqui do CRMA para uma org do Tableau Online, que eu preparei, tá bom? Essa é a primeira coisa que você tem que prestar atenção, porque é isso aqui que vai fazer os dados serem ingeridos.
se um dia vocês forem trabalhar com CRMA, etc., os dados eu não consigo fazer uma conexão, por que eu não estou conseguindo conectar, etc., etc. Muito provavelmente porque essa caixinha aqui está deschecada, entendeu? Enfim. Eu não vou passar por todas, porque tem algumas que são importantes. Todas elas são importantes, mas eu não vou ficar aqui explicando uma por uma, né? As mais importantes é essa daqui que eu mostrei para vocês, de Enable Data Sync. Essa daqui, Share CRMA with Communities. Às vezes o Salesforce, a gente tem a nuvem de comunidades, onde usuários externos da plataforma podem acessar um portal, que é o que a gente chama de comunidade, ou Experience Cloud hoje, e eles podem acessar, não dentro da org como usuários, mas eles acessam um portal, onde eles veem as coisas. E, habilitando isso daqui, a gente consegue colocar as nossas dashboards do CRM Analytics para essas pessoas verem, entendeu? Nesse portal. Então, tudo depende se a sua org, o seu cliente estiver utilizando os portais do Experience Cloud, ok? Watchlist, deixa eu ver outra coisa. Inheriting Sharing for Salesforce, isso aqui é uma coisa que é bem legal e importante. Ela não funciona 100%, mas o que isso aqui é? Para quem já mexeu com o Tableau Online, você tem, eu esqueci o nome, mas é um filtro onde você pode colocar quem que vai ver tais linhas da coluna. Você pode criar como se fosse um predicado de segurança para acessar as linhas da minha planilha, não as colunas, as linhas. Se o usuário for igual, por exemplo, admin e tiver esse nome, ele vai ver as linhas que dão match com a região que esse usuário está. É isso aqui que isso daqui faz. Isso daqui ele pega e aqui dentro do Salesforce tem uma coisa que a gente chama compartilhamento, que é quem pode ver as tabelas dos mais diversos objetos que a gente tem, e ele faz essa cópia. Não é perfeita, eu já aviso vocês, mas ele faz essa cópia e copia para os datasets do CRM Analytics, que eu vou mostrar depois o que são. A gente vai passar por tudo isso, tá? Essa aqui é uma coisa que veio recentemente, que todos os dados do Salesforce eles são salvados em UTC. E no CRM Analytics a gente não faz conversão de data. Aqui no Salesforce, cada usuário ele consegue ver a data de criação, todas as datas com relação ao data hora, né? Com relação ao time zone que ele setou. Mas no CRM Analytics a gente vê sempre os dados em UTC. Se você habilitar isso daqui, ele vai converter todos os campos data hora do seu dataset para time zone da sua org, entendeu? E isso muda bastante coisa nas queries, etc. Não vou entrar em detalhes, mas são coisas importantes que vocês precisam prestar atenção, tá bom? Tinha uma de SQL aqui também, SQL Settings aqui. A gente pode, eu vou mostrar também depois que os datasets, as queries que a gente faz com uma linguagem chamada SAQL, SQL, Salesforce Analytics Query Language. Mas, agora a gente pode também usar SQL para fazer as nossas queries dentro dos nossos datasets. Bom, essa era a parte que eu queria mostrar para vocês. Outra parte muito importante que eu vou entrar no objeto aqui. Essas são as nossas tabelas. O objeto que a gente chama aqui no Salesforce são tabelas, pessoal. Vamos entrar na tabela de casos, que é o que a Leíse estava mencionando. Quais são os casos, as prioridades dos casos, etc, etc. Como que isso está... qual a importância que está dando? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Dentro da minha tabela de casos, eu tenho o campo chamado... prioridade, por exemplo. Entendeu? E eu quero que eu puxar a tabela de casos para o CRM Analytics e quero que essa coluna, a prioridade, esse campo, seja puxado para o CRM Analytics também. Ele precisa, aqui no Field Level Security, que é um permissionamento por perfil, está habilitado para esses dois usuários aqui, Security User e o Integration User. Se o campo, a coluna da minha tabela não estiver habilitada para esses dois usuários, eu não vou conseguir fazer o carregamento dela no meu CRM Analytics. Ele vai dar pau, vai dar erro, ele vai mostrar o erro, vai mostrar que o Integration User provavelmente não tem acesso, ele deixa bonitinho para vocês. Ah, não estou conseguindo achar o campo, etc. Muito provavelmente é porque o Integration User não tem acesso, tá? Então,
toda vez que a gente for utilizar o CRM Analytics com dados daqui de dentro dessa org e puxar, o Integration User precisa ter acesso a esses dados. Ok? Tudo bem. Essa é a parte que a gente mexe com os dados. É como se fosse, eu apresento para vocês o Tableau Prep do CRM Analytics. Isso aqui é exatamente como se fosse o Tableau Data Prep, onde a gente faz as nossas conexões aqui. No caso, eu estou conectado com esse local e também tem uma conexão com o River BI e Google Analytics, com o Google Analytics da minha org. E eu posso puxar as tabelas que eu quiser, que o meu usuário lá tiver acesso também, né? Porque, como vocês podem ver, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A conexão é feita por esses usuários aqui, com chave, etc, etc. Então, eu só vou ter acesso às tabelas que esse usuário tem acesso lá na minha org do Google Analytics. Ok? Isso é muito importante quando vocês forem fazer o carregamento de dados. Para criar uma nova conexão, eu posso criar aqui, New Connection, e está aqui todos os conectores padrão que o CRMA tem para puxar dados de uma org para cá. Ele consegue puxar do Tableau, consegue puxar do Snowflake, etc., do Zendesk. Essas são só as de input, só de fora do CRM Analytics para dentro. Essas são só as de output, as que consegue puxar de dentro para fora. Tem mais conexões, eu só não habilitei naquelas checkbox. O Tableau é uma delas, era para o Tableau e o Snowflake aparecerem aqui. Eu que não habilitei nas checkbox, mas tem 5 conectores, se eu não me engano, para fora. E tem as de Live Connection também, que a gente consegue fazer query do CRMA direto na nossa... no banco de dados, né, no Google BigQuery ou no Snowflake Direct Connector. A gente consegue, sem fazer carregamento de dados, sem fazer a ingestão dos dados aqui dentro, entendeu? Uma vez que eu conectei, fiz a minha conexão. No caso aqui, eu estou clicando nessa, que é a minha conexão SFDC local. Essas são todas as minhas tabelas que eu estou carregando aqui, tá bom? Tabela de caso, usuário, evento, tarefa, blá, 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 etc, etc. Para adicionar mais tabelas aqui, se eu quiser adicionar, eu clico em Edit Objects e seleciono o objeto que eu quero trazer. Por exemplo, eu quero trazer o objeto... Deixa eu ver... Contract, será que eu já trouxe o contrato? Ah, não, tá aqui, ó. Contrato, eu consigo trazer, aí ele vai mostrar quais as colunas que você quer trazer. Lembrando, você só vai ver nessa parte aqui as colunas que aquele Integration User tem acesso, que nem eu mencionei. Se o Integration User não tiver acesso, você não vai conseguir nem ver aqui, ó, as colunas. Ok? Felipe, aproveitando, se eu puder interromper, é que está tendo pergunta aqui no chat, o Nick, Opa, Nicolas, claro. também, nosso Tableau Ambassador aqui, está perguntando se no contexto do Data Cloud a conexão acontece de forma nativa pela org do Salesforce ou você precisa adicionar como mais uma conexão? Não precisa adicionar. Excelente pergunta. Com o Data Cloud, você precisa da licença do Data Cloud. E quando eu for mostrar lá na dashboard, quando a gente for começar a criar as nossas queries, teria uma opção extra, que é fazer query direto no Data Cloud. Então, a gente não faz a ingestão dos dados do Data Cloud por CRMA. A gente faz as queries direto lá no Data Cloud. Mas muito boa pergunta, porque o Data Cloud está crescendo pra caramba agora, né? Temos mais? Paulo Ricardo está perguntando se a licença do Data Cloud já inclui o CRM Analytics, né? Muito provavelmente não. Porque são duas plataformas distintas. Eu posso responder, eu acho que não. Por favor. Eu ia responder não, Show. Alguém mais tem mais alguma? Por enquanto, não. Tudo bem. Continuando. Lembrando, de novo, a gente só vai ver as colunas aqui, nessa ingestão de dados, se o Integration User lá tiver acesso nelas. Se ele não tiver, a gente não vai ver e não vai conseguir trazer. Beleza? Uma vez que eu escolhi as minhas tabelas, ou os meus objetos, aqui no Salesforce, quando a gente fala objeto, a gente está falando de tabelas. Por exemplo, a de casos, eu posso editar o modo de conexão. Eu posso fazer um incremental sync, que ele olha
a última vez que os dados fizeram o sync e ver se houve discrepância, mudança, aí ele atualiza só o que mudou. O periodic full sync, que para mim é o mais recomendado, e o full sync. O periodic full sync basicamente é um incremental sync, só que toda sexta-feira às 10 da noite, se eu não me engano é essa data mesmo, eu preciso conferir, mas é sexta-feira 10 da noite, ele roda um full sync dos seus dados. Por que isso acontece? O incremental sync, no Salesforce a gente tem alguns campos chamados campos fórmula e campos, outros tipos de campos, que quando eles são atualizados, o Salesforce não pega essa atualização, entendeu? Ele não pega a mudança, ou seja, ele não vai considerar o seu registro como uma alteração e não vai atualizar ele. Isso pode, quando você tem milhões e milhões e milhões de registros, isso pode, e você rodou uma, duas, três, às vezes passou uma semana, ocorreu um data drift muito grande, é um problema que a gente chama data drift. Os dados que tem no CRM, eles estão muito desatualizados com relação aos dados da sua org, entendeu? E por isso que eu geralmente uso o periodic full sync dependendo da tabela, entendeu? Você pode habilitar isso aqui diferente para a tabela que você quiser. Às vezes tem tabela que é tão importante, não, Felipe, isso aqui tem que rodar todos os dados sempre. Eles têm que estar sempre atualizados do mesmo jeito. Às vezes você pode até inserir um filtro na sua ingestão de objetos. Aqui, ó. Você pode criar um filtro para, por exemplo, vamos supor que você queira, que nem a Lazy falou, a gente está com os casos para resolver, mas, puxa, o time de casos que precisa ver os casos para resolver agora, ele tem que ver todos os casos que a empresa já resolveu, sei lá, há 5 anos atrás? Não precisa. Eu não preciso puxar os casos de não sei quantos mil anos atrás. Essa equipe que vai ter acesso aos casos, elas têm que ver o caso, sei lá, desse ano, desse mês, entendeu? Os casos que estão abertos desse mês, por exemplo, entendeu? Então você pode colocar um filtro aqui para não trazer todos os dados de todos os casos que você já teve na sua ordem, entendeu? Colocando esse filtro, a sua sincronização vai ser muito mais rápida, porque quando a gente trabalha com poucos dados, a gente sabe que é fácil, pessoal, mas às vezes o Salesforce a gente já pegou org, sei lá, de 100 milhões de registros, assim, demora bastante, entendeu, para fazer o carregamento, e depois disso daqui, a gente ainda tem que fazer outra coisa que eu já vou mostrar também o que é. Mas o meu ponto tenta trazer o máximo possível de dados que você precisa, e o mínimo do que você não precisa. Isso vale para colunas, isso vale para linhas, etc. Traz só o que você precisa, porque vale a pena. Qualquer performance que você ganhar aqui no seu sync e nas suas receitas vai te ajudar na análise depois, ok? Muito bem. Mostrei aqui os modos de conexão. Eu geralmente deixo no Periodic Full Sync, Edit Connection Mode. Eu geralmente deixo nesse aqui. Mas, novamente falando, vai depender de cada caso de trabalho, etc. Às vezes o cliente, para uma tabela, ele precisa de um Periodic Full Sync, a outra ele não tem tanto interesse, é mais um Incremental Sync, etc. Vai de acordo com o requerimento de negócio. Muito bem. Eu fiz o meu Data Sync, eu rodei todas as conexões, os meus dados estão dentro do CRM Analytics. Eu posso já começar a analisar e fazer as queries? Não. Por que não? Porque eu tenho que transformar esses dados em datasets, conjuntos de dados. Ou, se vocês seria o data source do nosso Tableau. Quando a gente mexe no Tableau, seria o data source. A gente tem que criar o data source, entendeu? Isso aqui a gente só fez em gestão. Agora nós vamos fazer a transformação no nosso data source. Como que a gente vai fazer? Data source, desculpa. Que aqui no CRM chama datasets. Isso aqui são as receitas. A receita é exatamente um fluxo de dados de ETL igualzinho o Tableau Prep. Aliás, a receita, o nome dela de verdade é Data Prep 3.0. Não sei de onde eles tiraram esse nome, né? Mas chama Data Prep 3.0. E aqui é basicamente o fluxo de dados onde a gente ingere nossos dados, nossas tabelas aqui, etc. Ingere, faz as transformações. Faz os nossos joins, lookup, etc., left join, e converte tudo em um dataset de saída. Onde a gente pode mandar ele para um dataset do CRM Analytics, você escolheu essa opção, ele vai lá para
Analytics Studio, que eu já vou mostrar o que é. É o app onde a gente cria as nossas dashboards, os nossos aplicativos, que são os projetos do Tableau, como se fossem pastas onde a gente guarda as coisas. Esse é o Analytics Studio. E quando a gente salva aqui em Output como dataset, a gente vai mandar os dados para lá. Ou eu posso mandar, no caso aqui que eu estou mandando, um Output Connection para o meu Tableau Online, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou mandar esses dados para o meu Tableau Online, aqui, rodando essa receita. Eu tenho aqui, ó, a minha pastinha DemoTug. Vou até atualizar para vocês verem que ela está vazia. E vou rodar ela. Run now. Enquanto ela roda, eu vou mostrar para vocês como que funciona a receita. Basicamente, esse Transform Node é onde a gente cria as nossas fórmulas, nossos campos. Essas aqui já são fórmulas padrões, mas a gente pode utilizar Custom Fórmula. E a gente... Deixa eu maximizar um pouquinho mais isso aqui. A gente pode escolher aqui as colunas que a gente quer utilizar. Developer name, blá, 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 blá. Ou as funções que a gente quer utilizar no nosso dataset. Ok? Desculpa, no nosso dataset não, para criar a nossa fórmula. Ok? Aí a gente escreve a fórmula aqui. A linguagem, se não me engano, é Einstein SQL, é o nome da linguagem. Eu não sei porque eles criam tanta linguagem diferente, mas enfim. E aí a gente escolhe o tipo de output, que vai ser um número, vai ser um texto, número, datetime, multivalue. Multivalue é um array de valores. Não é por exemplo, aqui está escrito CO, por exemplo, seria um campo CO, vírgula, todos os outros campos, CO, CTO, blá, blá, tudo que tiver abaixo dele, entendeu? Seria como se fosse um array, mas não é um campo string, é um array, entendeu? É um array com vários valores de string dentro dele, mas não é uma string só. Essa é a diferença entre um campo array em multicampo, entendeu? E a gente pode utilizar também fórmulas que olham em múltiplas linhas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pega e olha de uma linha para outra. Por exemplo, quando a gente cria geralmente uma fórmula, tanto no Excel quanto no Tableau, geralmente se a gente não tiver isso aqui habilitado, vai ser essa coluna vezes essa, entendeu? As divisões vão ser sempre na mesma linha. Agora, se a gente usa o multiple row, a gente começa a utilizar linhas diferentes. A gente pega a mesma coluna, mas vai, por exemplo, esse número dividido por esse, multiplicado por esse. Por exemplo, acréscimo ou decréscimo de porcentagem durante o tempo. É um exemplo de como a gente utilizaria isso daqui, entendeu? Então, a gente pode utilizar tanto fórmula simples, mesma linha, como multi-row, linhas distintas. Ok? Essa é basicamente a diferença. Deixa eu cancelar essa fórmula aqui. Isso aqui. Vou cancelar, porque eu não quero criar fórmula nenhuma agora. E tem essas funções que todas elas podem ser criadas por fórmula, só que é muito mais fácil. Por exemplo, em vez de você criar um campo chamado trim, etc., você pode clicar direto na trim e ela vai aplicar para você, sem você precisar criar um campo, escrever query, etc., escrever fórmula, entendeu? Mesma coisa o substring, ele já cria a fórmula completa para você com o substring, e aí você só substitui a posição e o tamanho do que você quer substituir, que você quer cortar, né? Substring. Split é uma fórmula relativamente nova que ele separa valores. É exatamente isso que ele faz. E ele separa valores de multicampos em campos distintos. Ou seja, lembra aquele multicampo que eu falei, que seria CO, vírgula, que é um array, não é uma string, é um array de valores distintos. Ele separaria esses valores, o split separa em cada valor em campos distintos, entendeu? É isso que ele faz. É muito útil, porque essa fórmula não existia até pouco tempo, porque a gente não tinha muitos campos a gente não tinha fórmula de campo multivalor, mas agora a gente tem. Uppercase e lowercase, transformar caixa alta, caixa baixa. Replace, trocar alguma string por outra que você quer. Texto em converter em número ou data. Formatação de datas. Bucket é uma coisa muito legal, que é basicamente
juntar valores que você quer dentro de um grupo específico. Por exemplo, a gente pode criar, quero esse dentro do bucket 1. Ops, não, é aqui que a gente digitou, desculpa. Aplicar. E os outros vão tudo no... Qual que era tinha uma opção chamada adicionar os outros no... Bom, vamos criar os outros. Bucket remaining values in order. Isso, era isso que eu queria. Aplicar. Ele vai criar uma nova coluna. Ó, todos os que eu falei são do bucket 1 e os outros são do bucket other. Ok? O flatten, o que o flatten faz? Ele é uma transformação muito interessante que eu não vi no Tableau e eu não sei como fazer no Tableau. Não sei se eles têm interesse em fazer algum dia ou se é possível fazer hoje com as formas hoje em dia. Eu desconheço a maneira. Mas o que ele faz? Ele basicamente pega uma hierarquia de campos. Por exemplo, o registro de usuário tem o meu campo gerente. O campo gerente é um relacionamento de usuário com o próprio usuário. O meu gerente vai ser outro usuário, entendeu? Então isso forma que a gente chama de relacionamento hierárquico, o relacionamento de uma tabela com ela mesma, entendeu? O que o Flatten faz? Ele pega e olha todos os relacionamentos hierárquicos que estão do 0 até o último e joga ele num campo array de multivalores que eu falei. Ele pega todos os relacionamentos hierárquicos e joga. Por que isso é interessante? Por que é legal fazer isso? Porque você pode utilizar filtros para ver. Por exemplo, eu quero ver tudo o que o CEO vê. Tudo que o CEO vê, que é o papel mais alto. Mas não, agora eu quero ver só o que o Sales WW vê. Ou quem tiver abaixo dele. Ou quem tiver abaixo dele. Entendeu? Você pode, com esse campo multivalor, fazendo esse flatten, você consegue pegar todos esses valores dentro de um array e usar ele como filtro. E é uma coisa muito, muito legal. Esse é o exemplo mais clássico que eu consigo pensar. Você pode fazer isso com uma hierarquia de contas também. A gente tem no Salesforce que a gente chama de conta pai, que é, por exemplo, são empresas dentro de outra empresa. A matriz, aí um filial 1, filial 2, blá, 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 e vai descendo. Entendeu? A gente pode criar também esse relacionamento hierárquico através da transformação flatten e ter toda a minha hierarquia de contas dentro de um campo só, uma coluna só com um array de vários valores, para utilizar como filtro, entendeu? Isso aqui é editar os atributos da coluna. Isso aqui é muito importante para vocês que estão utilizando o Tableau, pessoal. Por quê? Quando a gente vai mandar dado para o Tableau, esses campos aqui que vocês estão vendo, eles têm o que a gente chama de label, que é o rótulo, e API name. Quando a gente manda para o Tableau, isso aqui não é mandado, o developer name. É mandado o label do field. E a gente não pode mandar 2 labels iguais de dado para o Tableau. Ele vai dar erro aqui. A gente tem que ter sempre labels diferentes para cada coluna. A gente não pode mandar 2 colunas com o mesmo label. Então, isso é muito importante porque todo developer name aqui no CRM Analytics é diferente. Todo. Mas o label não. O label tem vários que são iguais. Então, é aqui que a gente mudaria os labels, os atributos da minha coluna, caso eu queira mandar para o Tableau e eu esteja esbarrando nos erros de mandar 2 colunas com o mesmo label. Entendeu? É aqui que eu mudaria isso. Drop columns, aqui eu posso escolher quais colunas eu quero tirar do meu dataset final ou quais eu quero manter. Entendeu? Felipe, tem mais uma pergunta aqui. Pode perguntar. O Paulo Ricardo está perguntando se podemos usar o campo gerado pelo Flatten ou o campo multivalor no predicado de segurança. E se sim, se é uma boa prática. Sim, e é exatamente para isso que ele serve também. Muito boa pergunta. O predicado de segurança, ele serve para fazer aquilo que eu falei anteriormente, onde a gente limita quem vai ver as linhas do nosso dataset, não as colunas, as linhas. A gente pode criar uma forma, por exemplo, o meu usuário é do papel X. Por exemplo, esse papel aqui, Sales e-mail. Ele só pode ver o que é dele e o que está abaixo dele. Logo, ele não pode ver nem o CEO nem o CTO. Ele não vai poder ver esses dois. Como que eu consigo fazer isso? Eu consigo pegar essa transformação flatten, colocar ver todos a hierarquia de papéis que estão acima dele e filtrar para ele. Aí ele só vai ver o que é dele e o que está abaixo dele. Entendeu? Quando eu coloco nessa forma no predicado de segurança.
Só que o predicado de segurança aqui no CRM Analytics só pode usar 4 campos, pessoal. O username, o papéis, que é esse daqui, o alias e o último, cara, eu esqueci qual que era o último. Mas são 4 colunas do objeto usuário. Você não pode utilizar, por exemplo, eu não posso criar uma coluna customizada e utilizar ela como critério na minha fórmula. Não dá. Eu já tentei. Você só pode utilizar essas 4 colunas. Tem na documentação, isso daí eu vejo se eu arranjo e disponibilizo o link para vocês depois, mas são só 4 colunas, infelizmente, tá? Mas com essa de hierarquia de papéis e o username, e se você fizer uma forma customizada no alias, por exemplo, tem um campus no usuário chamado alias, dá para utilizar ele também, customizar com uma automação para você deixar o predicado de segurança muito bem robusto para todo usuário da org. Porque a hierarquia de papéis, como a gente sabe, não pega todo o compartilhamento. Às vezes, mesmo estando fora de um compartilhamento, às vezes ele está numa região que teria que ter acesso naquela região, mas só por causa do papel ele não vai conseguir ver. Então, a gente pode utilizar o alias, que é um campo do usuário também, e alterar ele. Por exemplo, todas as pessoas de SP têm o alias SP, que trabalham no estado de São Paulo têm o alias SP. Aí, por exemplo, a gente pode criar um predicado de segurança. Quando a região for igual a SP, o usuário vai ver. E o alias for igual quando a região for SP e o alias igual a SP, deixa o usuário ver a linha. Entendeu? Muito boa pergunta. O Flatten serve exatamente para isso. Tem alguma outra pergunta? Por enquanto, não. Temos essas 4 transformações, antes de eu falar rapidamente dos joins. Essas 4 transformações, eu ainda não vi no Tableau, no Data Prep, mas eu acho que é uma coisa que, questão de tempo, que eles vão inserir. Eu já vi essa aqui no Tableau, que é a análise de cluster. Mas temos a transformação de detectar sentimentos, que você pode pegar uma coluna de texto em inglês, só na língua inglesa, e detectar os sentimentos em 3 opções ou em 5. A de 3 opções é ou ótimo, ou neutro, ou ruim, ou good, neutral ou bad. Ou a de 5 opções é o número de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Onde 5 é muito bom e 1 é muito ruim. Você só pode fazer nessas 2 opções, tá? Temos também a opção de Predict Missing Values, que também só funciona na língua inglesa, que ele vai olhar o seu dataset. Tem essa coluna está em branco, essa daqui está em branco também. Por que elas estão em branco, etc. Ela vai prever os valores que estariam aqui nessas que estão em branco, baseado nas outras linhas do meu dataset, tá? É isso que ela vai fazer. Também só funciona na língua inglesa. Time Series Forecasting, você pode criar uma previsão de Time Series aqui, com essas colunas. Obviamente tem que ter um campo data, etc. Agrupamento, o campo data aqui para o Time Series. E a análise de cluster, que eu não vi no Tableau Prep, mas eu vi no Tableau Desktop. Eu não utilizei para ver se é uma transformação ainda que é lá, ou se você precisa inserir algum dataset, mas eu acho que já tem no Tableau. Só tem no Tableau. No Tableau Prep, não. Ainda... então... No Tableau tem, eu já vi, mas eu nunca utilizei no Tableau. Mas eu já vi a transformação de cluster, que basicamente, eu não sei se você consegue escolher o algoritmo no Tableau. No CRMA, a gente é só o K-means. É o algoritmo de K-means. Mesma coisa no Tableau também. É o K-means também, né? Não, lá é o Arima. O Arima, tá. Só Alguma outra pergunta? Eu vou falar rapidamente dos joins. Por enquanto, não. Tudo bem. Vamos aos joins rapidamente. Como a gente já trabalha com dados aqui, todo mundo já é conhecido do Tableau, etc., eu não vou entrar muito em detalhes dos joins, mas só para a gente ver o que a gente faz. E ele faz uma coisa aqui que eu acho sensacional, que o Prep não faz, que eu acho que o Tableau Prep deveria muito fazer. Eu já vou mostrar para vocês. O relacionamento de lookup e o left join. Eles são basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Quando que um vai se diferenciar do outro? Quando o lado menos granular estiver à esquerda. O que é o lado menos granular, Felipe? O muitos no relacionamento de 1 para muitos. Quando a cardinalidade for 1 para muitos, o muitos é o level mais granular. É o nível mais granular. Entendeu? Sempre. E aí, quando a gente coloca o nível menos granular à esquerda, no caso o 1,
e o muitos à direita, é aí que vai dar a diferença no meu lookup para o left join. Qual que vai ser essa diferença? O lookup, ele vai pegar cada linha do meu pai ou do meu relacionamento 1 e vai pegar todos os filhos do muitos e colocar numa linha só. Ele não vai duplicar a linha e colocar uma linha para cada match que ele der do meu relacionamento de muitos. Não, ele vai colocar tudo em uma linha só, em campos daquele que eu falei, campos multivalor. Por exemplo, vamos supor que esse CEO tivesse 3 abaixo dele. Se eu utilizasse esse left join com essa tabela à esquerda, ele ia juntar esse ID num campo aquele multivalor, esse ID, o ID do filho 1, o ID do filho 2 e o ID do filho 3, todos na mesma linha, num campo multivalor. Ok? As datas, a mesma coisa. E os campos, as métricas, que são numerais, ele somaria todos os valores das minhas linhas abaixo correspondentes numa linha só. Ele teria somatório de tudo já. Entendeu? E no left join? No left join, não. Ele duplicaria as colunas para cada match que ele der. Entendeu? A única diferença é que ele só vai pegar o que der match do lado direito. Ele só vai pegar, por exemplo, a tabela da esquerda não tem esse primeiro ID aqui, mas tem todos esses outros. Ele vai pegar e dar match com todos esses outros aqui, e essa daqui vai ficar nula no left join. Entenderam? Eu sei que o left join, eu não explico muito bem isso aqui, mas se vocês quiserem, tem essa consideração aqui, que é um artigo da Salesforce, que faz vocês entenderem direitinho o que acontece com os relacionamentos de joins, essas considerações aqui. Vai mostrar o left join, o que acontece quando você usa um left join e a cardinalidade muda, o right join, etc, etc. Isso aqui é um produto cartesiano que a gente chama, é o cross join, eu já vou falar, entendeu? Então, se você não entendeu o que eu falei, Felipe, você explicou mal pra caramba, que eu sei que eu explico, pelo menos os joins eu explico mal, vocês podem olhar essas tabelinhas aqui que vocês vão entender, tá? Vocês vão entender exatamente como é que funciona o left join, o right join e qual que é a diferença dele para o relacionamento de lookup, ok? O left join, o que tiver na tabela da esquerda fica, o que tiver da direita só vai trazer o que der match, o que não der match vai ser excluído no meu dataset final. O right join, exatamente o contrário, a tabela da direita que vai mandar. Tudo que tiver na da direita vai para o dataset e o que der match da esquerda que der match com a direita vai para o dataset, o que não der match da esquerda vai ser jogado fora. Inner join, só o que der match das duas tabelas, e o full outer join, que eu vou trazer todas as linhas das duas tabelas, tanto as que derem match quanto as que não derem match. E o cross join, que cria o que a gente chama de produto cartesiano, que é isso daqui, ó. Quando a gente tem múltiplos matches, que nem aqui, ó, o ID e o ID, ele vai criar uma linha para cada match que a gente deu, das duas tabelas. Ó, uma da Alice, secondary school. Por quê? Porque os IDs estão batendo, que são as linhas que a gente está utilizando. Como a gente só está utilizando um, ele vai criar um para cada uma linha dessas. Um para essa, um para essa, um para essa, um para essa, um para essa. Depois, de baixo, um para essa, um para essa, um para essa, entendeu? Por que essa transformação é bem limitada? Porque você já deve imaginar, agora a gente está trabalhando com 1000 dados, uma tabela de, sei lá, 1000 linhas, pode virar 1 milhão de linhas assim, entendeu? Então, o cross join, que é o produto cartesiano, ele tem limitações para você utilizar. Eu não lembro, tá aqui, tem algumas limitações do cross join. Tem aqui se vocês não acharem que isso pode jogar no Google, vocês vão ver limitações do cross join CRM Analytics, ele vai mostrar num artigo igualzinho esse daqui, para vocês verem se vocês querem utilizar ou não, ok? E tem uma coisa que eu acho sensacional do CRM Analytics, que o Tableau não tem, que é isso daqui, esse nomear o relacionamento. O que é o nomear o relacionamento? Quando a gente cria um join, a gente não sabe, eu pelo menos no Tableau, a gente sabe que tem o código de cor da tabela da esquerda e o código de cor da tabela da direita. Mas pelo nome da coluna a gente não sabe qual que é, porque não tem, como é que é o nome? O nome da coluna fica sempre igual, fica role, e da outra coluna também fica role, name, parent, blá, 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 blá. Quando eu uso esse daqui, essa nomenclatura aqui, eu adiciono
o nome da tabela que está sendo adicionada aqui na frente do nome. Então, por exemplo, vamos fingir que esse campo é da... Ó, tá vendo esses campos aqui? Ó, esses campos que tem a chavinha, etc., eles são da tabela da direita. Esse campo da tabela da direita vai se chamar parentrole.roleid, parentrole.name, parentrole.parentroleid, entendeu? Ele vai nomear para você qual é a tabela que você está trazendo nas próprias colunas. Isso é muito legal, porque permite que você veja quais são os campos de colunas distintas, de tabelas distintas depois do join que você fez. Porque a gente sabe que às vezes a gente pode trabalhar o quê? Com 10, 20, 30 joins, por exemplo, essa receita que eu mandei para o Tableau. Olha quantos joins ela tem. Imagina se eu fosse saber qual é de cada coluna, cada coluna pelo nome sem a minha nomenclatura lá que eu falei. É impossível. Não é que é impossível, mas é bem difícil, principalmente porque aqui no CRM Analytics a gente tem muitos rótulos duplicados. E então por isso que ele adiciona esse nome do relacionamento à minha coluna. Por exemplo, aqui seria o created by. Vai trazer created by.roleid, entendeu? E tem, por final, o nosso output, que é aquilo que eu mostrei, como a gente vai escrever em um dataset, ou a gente pode pôr um CSV para exportar. Vamos ver se já rodou nossa receita. Vamos atualizar aqui. Tag user São Paulo. Atualizo o environment do Tableau. Olha aqui a nossa fonte de dados que veio daquela receita que eu rodei. Já está criada aqui, pronta para ser utilizada dentro do Tableau Online. E como uma fonte de dados publicada, ou seja, eu posso conectar o meu Tableau Prep nela aqui, pelo server. Entendeu? Com todas essas colunas aqui. Já posso criar minhas análises, etc. Os dados já vieram do CRM. Alguém tem alguma pergunta da parte aqui de transformação e gestão de dados? Porque agora eu vou entrar na parte de Analytics mesmo. Eu tenho, Felipe, você é um cara que a gente já viu fazer muita coisa, muito painel gerencial dentro do próprio CRM Analytics, tá? Uhum. Enfim, dashboards incríveis até. Agora você está mostrando para a gente grandes ferramentas dentro já do CRM Analytics, né? Uhum. Quando que seria necessário eu levar essa informação para um Tableau desktop ou quando que eu trabalhar tudo direto no CRM Analytics? Excelente pergunta. Quando utilizar o Tableau ou quando utilizar o CRM Analytics? Pessoal, eu começaria essa pergunta com... Eu responderia essa pergunta com outra pergunta. A primeira pergunta mais importante que você tem que fazer, na minha opinião, é: onde estão seus usuários? Quem vai consumir os dados? Quem vai ver os dashboards? Eles são usuários do Salesforce? Eles não são usuários do Salesforce? Se eles não forem usuários do Salesforce, eles têm aquela comunidade de parceiros? Não tem. Se a maioria dos meus usuários estiver fora do Salesforce, utiliza o Tableau. Faz mais sentido, concorda? E claramente também tem a segunda questão, que é onde que os meus usuários estão e onde estão os meus dados também. Os meus usuários e meus dados estão dentro do Salesforce. Os dados que eu quero trazer, o Salesforce tem conector padrão para trazer, ou eu vou precisar criar um conector com MuleSoft? Porque às vezes como vocês podem ver, os conectores do CRMA, eles são bastante, mas não são nada comparados com os conectores do Tableau. O Tableau tem muito mais, mas muito mais. Então, às vezes, você quer trazer os dados de um lugar, você vai precisar fazer uma puta integração para trazer para o CRMA, com MuleSoft, etc. E que você já teria o conector direto com o Tableau Cloud, entendeu? Essas são as duas perguntas que eu faria primeiro, antes de fazer qualquer decisão de compra de produto, tá, pessoal? Não sei se respondeu a sua dúvida, Lígia. Eu estou falando aqui no mudo, desculpa. Sim, respondeu sim. Obrigada, Felipe. Tudo bem. Vamos lá. Muito bem. Troquei aqui para dataset. Os dados vai ser gerado no dataset do meu CRM Analytics. Vamos analisar. Sua tela não está vendo. Isso, não. Vou compartilhar de novo. Perdão. Desculpa.
Desculpa, pessoal. Vamos lá. Estão vendo agora? Todo mundo vendo? Sim, tá certinho agora. Perfeito. Voltando aqui à receita que a gente viu, a gente trocou, mandamos para o Tableau, mas eu não quero mandar para o Tableau. Eu quero mandar para um dataset aqui do CRM Analytics. Eu vou chamar ele de dataset. Eu não vou mandar porque eu já tenho o dataset lá dentro, já fiz tudo isso antes da... Mas só para vocês verem, a gente chama de dataset, a gente dá um nome para o dataset, por exemplo, e escolhe o aplicativo onde vai ser salvo. O que é o aplicativo? O aplicativo no CRM Analytics, pessoal, nada mais é do que uma pasta, um projeto do Tableau online. A gente não salva as coisas em projeto dentro do Tableau online. O aplicativo é a mesma coisa correspondente aqui do CRM Analytics, tá? Clicou, salvou, rodou a receita, pá, a gente vai gerar o dataset no CRM Analytics. E onde esse dataset vai parar? Agora que a gente fez a gente rodou nossa conexão, rodamos ela primeira, trouxemos os dados, ingerimos. Depois de rodar a conexão, a gente rodou a receita. Onde que esses dados vão parar? Agora o dataset já foi gerado, não foi? Sim, já foi gerado. Aliás, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, pessoal, aqui a gente consegue agendar tanto a nossa conexão para rodar, eu quero que roda a cada hora, a cada mês, entendeu? Quais dias da semana você quer que rode, ok? E a mesma coisa para as receitas. A gente consegue agendar também as receitas para rodar. Ou, por exemplo, aqui por exemplo, essa aqui time-based. Eu quero que rode de hora em hora. Ou event-based. Por exemplo, depois que rodar a minha conexão, roda isso daqui, entendeu? A gente pode criar por event-based também. As receitas têm que rodar sempre depois do meu data sync, que é a conexão. Primeiro o data sync, depois a receita. Senão você vai rodar a receita sobre dados desatualizados, porque é a conexão aqui que é os dados dentro do CRMA. E a receita só gera o dataset, mas a atualização deles é feita pela conexão. Então, primeiro roda a receita, primeiro roda a conexão, importante, e depois roda a receita, beleza? Ok. Rodamos a receita, o dataset foi criado, vamos entrar no nosso CRM Analytics. Esse aqui é o Analytics Studio. Como que eu chego nele, Felipe? Clico aqui no meu App Launcher e Analytics Studio, clico aqui. A gente vai parar aqui no meu Analytics Studio, ok? Essa aqui é a homepage. Como você pode ver, tem os itens mais recentes, etc. O que a gente criou. Tem os favoritos, blá, blá, blá. A gente pode procurar os aplicativos que a gente criou, que são os nossos projetos, com tudo que tem dentro deles. Obviamente, a gente só vai conseguir procurar o que a gente tiver acesso. Eu, como tenho acesso de administrador, eu consigo ver tudo, mas, muito provavelmente, quando vocês forem utilizar, vocês vão ter acesso só a alguns projetos ou aos dados que vocês forem trabalhar. Então, a gente só vai ter acesso ao que a gente só vai conseguir ver os aplicativos aqui que a gente tiver acesso. Se a gente não tiver, a gente não vai conseguir ver. Mesma coisa para os dashboards. Ok? Temos os componentes. O componente nada mais é do que um dashboard dentro de uma dashboard que pode ser reutilizado. Entendeu? É literalmente isso. É uma dashboard dentro de outra dashboard. Mas para que eu queria criar isso? Porque você pode utilizar esse componente em várias outras dashboards. Em vez de ficar criando dashboards com coisas similares e links que vão de uma para outra, você pode criar um componente só e utilizar ele várias vezes. Entendeu? É mais inteligente. Lentes, que nada mais são do que análises. É uma queryzinha que você está fazendo. Eu não quero criar uma dashboard, eu quero ver só uma lente, por exemplo, em vez de criar uma dashboard inteira, tem uma lente especial que vai mostrar uma métrica que eu quero ver. Eu posso criar a minha lente, que é uma modelos de previsão de inteligência artificial, que nem a Lazy explicou pra gente, a gente pode criar aqui. Só que para criar modelos de inteligência artificial, a gente precisa de uma licença chamada CRM Analytics Plus, ok? Que é a que vem de gráfico. Os datasets que a gente gerou, olha eles aqui. Todos eles. Vamos clicar num deles para mostrar como é que funciona a lente. Isso aqui é uma lente, nova lente, que eu estou mostrando para vocês. Ele sempre começa mostrando a minha barrinha com total de linhas na minha planilha, no meu dataset de oportunidades. Aí o que eu quero? Por exemplo, eu quero agrupar por nome da conta.
Aí eu quero ordenar de cima para baixo. As que tem mais para as que tem menos. Posso clicar aqui ou posso clicar aqui também. Sort Ascending, entendeu? Posso adicionar um filtro, posso renomear, posso editar a coluna, posso formatar os números. Eu quero que tenha um formato específico, entendeu? Posso trocar, eu não quero a contagem. Aliás, eu quero a contagem e também quero o valor. Só que aí ficou ruim. Vamos quebrar em 2 eixos diferentes o meu gráfico. Aí ele tem 2 eixos diferentes. Em cima para as contagens, embaixo para a soma do valor de oportunidades. Essa conta tem, no caso, 87 oportunidades e 7 milhões de dólares em receita para ganhar, né? Não foram todas ganhas. Mas a gente pode adicionar um filtro aqui. Vamos ver só as que foram ganhas. A gente adiciona a coluna aqui. One, yes. Pronto, agora a gente está vendo só o que foi ganho. Entendeu? Essa visão tá uma porcaria, tá, pessoal? Eu só estou mostrando o que dá para fazer. A gente pode colocar outro grouping aqui. Vamos ver por data de fechamento. E eu quero ver por mês do ano. Rodou. Que eu vou trocar. Eu não quero que a minha data e mês seja antes das minhas contas. E aí a gente vê aqui, ó. A gente vê ordenado pelas datas. Só que eu vou ordenar agora pelas minhas datas. Ascending. Aqui, ó. Em 2019, essas daqui, 2019 setembro, 2020 janeiro, que são as datas de fechamento. Todas as oportunidades que foram ganhas e o valor delas por conta. Entenderam? Isso aqui é, por exemplo, uma lente que eu posso criar. Aqui, no meu canto direito, eu posso fazer a edição dos parâmetros. Por exemplo, eu posso colocar um título. Este título. Posso aumentar a fonte. Posso adicionar um subtítulo. Este subtítulo. Eu posso colocar uma fonte bem grandona. Posso pôr à esquerda, direita, centro, alinhamento. Eu não vou mentir, eu tenho um problemão de fazer isso no Tableau. Eu nunca sei qual é o certo que eu estou colocando, se é no row, ou worksheet, ou columns. Eu sempre perco muito tempo editando, fazendo isso no Tableau, porque eu sempre começo editando errado. Aqui a gente muda o eixo, a gente pode colocar em eixo duplo, um eixo só, que vai mostrar a partir dos milhões, né? E nem vai mostrar a barra, porque são muito poucas comparadas com os milhões que a gente tem. Eixo duplo ou small multiples. Aí ele vai quebrar em 2 gráficos diferentes, um do lado do outro. Entendeu? Essa já é uma visualização relativamente melhor. A gente pode, por fit, colocar tudo dentro da visão que a gente está colocando. Não ter. Aí a gente vai ter que scrollar bastante ou preservar as nossas rótulos. Basicamente a gente também tem que scrollar, só que você vê que ele fica mais espremidinho. Então geralmente eu uso esse Preserve Labels, que é uma opção mais que me agrada mais na visualização. A gente pode escolher tirar o título do eixo, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá Close Date, Year, Month, Account Name. Eu não quero isso, não preciso disso. A gente pode, inclusive, tirar o eixo, mas aí é importante, porque a gente tem que saber, né? Pô, se eu tiro isso, o que eu estou vendo aqui? Aí eu vou ter que ficar passando por cima da barrinha para ver na tooltip. Eu não quero ficar vendo na tooltip, eu quero mostrar. Então, mostra só o eixo, mas não precisa mostrar o título. Entendeu? O tamanho, eu posso mudar o tamanho também. Eu sempre deixo um automático. O eixo X, eu também posso tirar o título. Como, nesse caso, eu estou vendo númerozinhos e valor formatado já em valor, eu tiraria porque está claro que a gente está falando de valor de contagem aqui, entendeu? Mas sempre é bom deixar bem claro o que a gente está mostrando nas dashboards, tá? Principalmente a gente poderia escrever essa informação no título. Então, contagem versus amount por data e conta. Ganha. Exemplo, entendeu? Um exemplo.
Mostrar o título, usar a escala logarítmica. Isso aqui é para quando você tem muita discrepância de dados, pessoal. Eu não sei se vocês já utilizaram. É que aqui a gente... Deixa eu colocar de volta no single axis para vocês verem como é que funciona a escala logarítmica. Nem com a escala logarítmica funciona. Mas, enfim, a escala logarítmica, ela aumenta exponencialmente. De 0 a 400 mil, ela teria que ter uma barrona aqui, aí para 800 mil ficar menor, vai ficando cada vez menor, percebe? Isso que a escala logarítmica faz. É muito bom quando você tem muita discrepância de dados de um grupo para outro, entendeu? Torna a visualização muito melhor, na minha opinião, utilizar a escala logarítmica. Vou trocar para o Axis. A gente pode tirar o título. Não queremos... Agora a gente está falando do título aqui de baixo, que é o sum of amount. Também não quero. E eu posso tirar o meu eixo. Não quero que mostre o eixo. Entendeu? Aqui eu estou utilizando a escala logarítmica de novo, do eixo x, desculpa. A legenda, eu sempre tiro o título, pessoal, sempre. Porque tá bem claro o que está mostrando aqui. Ops, não, eu quero mostrar a legenda, mas eu quero tirar o título só. Para ficar bem claro, a gente não precisa o measure, não precisa falar o que a gente está... Qual que é o título da legenda, né? Já está bem claro. Contagem de registro e soma. Então, sei lá, a gente pode mudar a ordem dela. A gente pode colocar dentro da área do gráfico. Eu nunca deixo isso aqui. Sei lá, eu acho que polui a visão demais. E eu costumo deixar aqui no bottom center. Eu acho que deixa a visão melhor do gráfico. Principalmente quando a gente está vendo barra horizontal, assim, sei lá. Eu prefiro. Tooltip. A gente pode atualizar a tooltip, colocar os campos que a gente está utilizando, colocar um texto, este texto, e ainda inserir esses campos aqui. Aí quando a gente passa por cima da tooltip, a gente tem este texto, nome da conta, sum of amount, mas a gente pode editar a nomenclatura, etc. A gente pode pôr, por exemplo, nome da conta e inserir o campo aqui no texto. E aí a gente tiraria o data points. Entendeu? Tipo assim, nome da conta. Isso aqui igualzinho, o Tableau dá pra fazer igualzinho, né? Aí a gente põe aqui. Nome da conta, United Oil Gas Corp. Entenderam? O que eu acho legal, Felipe, é que você pouco usou código aqui na programação, né? Então, acho que tem muita gente que fica com medo de entrar na área de analytics porque, eu não sei código, não sei, né, codar, não sei programação e tal. E as ferramentas estão cada vez low code, cada vez mais low code, né? Então, é mais uma brincadeira de clique e arrasta, né? Exatamente, que é como a gente cria as dashboards também. Cara, eu vou mostrar para vocês as dashboards que eu criei e teve muita pouca edição de código. Você pode digitar no código, quando você quer fazer queries relativamente bem complexas, a gente clica aqui na Query Mode e aí ele vai para o editor de código, aqui ó, essa é a linguagem que eu falei para vocês, pessoal, o SQL, ok? Que é a Salesforce Analytics Query Language. Aí, basicamente, nós temos o carregamento do dataset que a gente está utilizando, depois vem a filtragem, depois vem o agrupamento, e aqui vem a projeção. Essa aqui é a parte da projection, que é a projeção. Não. Entendeu? Felipe, por conta do horário também, você tem como mostrar rapidamente aqui para o Paulo Ricardo de ver um exemplo de drill down? Claro, drill down, você disse? Sim, deixa eu mostrar. Por exemplo, esse é um gráfico que eu ia mostrar para vocês já. Aqui do Brasil, no caso, que são as oportunidades do Brasil. Por exemplo, o que o drill down faz? Quando nós temos os estados que tiveram mais oportunidades aqui, a gente clica no estado de São Paulo. E a minha internet está uma beleza hoje. Ele muda o gráfico para fazer o drill down no estado de São Paulo, mostrando em verde as oportunidades de maior valor e em vermelho as de menor valor. Ou, aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Ou de volta do Brasil todo.
entendeu? Eu achei, eu vou mostrar até rapidamente para vocês, muito melhor essa performance no Tableau, entendeu? Isso aqui no Tableau também eu criei sem uma linha de código, viu, pessoal? Só fazendo join com um arquivo de espacial que eu achei na internet, do Brasil. Eu achei a performance da dashboard no Tableau relativamente melhor que no CRM Analytics, tratando-se disso, entendeu? Até porque nós estamos vendo município por município aqui do Brasil, né? Do Brasil. Vamos voltar para lá. Mostrando rapidinho isso daqui, que são os gráficos que a gente consegue criar. Isso aqui é uma dashboard que eu criei, mas não é para mostrar a dashboard em si, mas é para mostrar como a gente consegue deixar ela dinâmica. Por exemplo, aqui eu estou vendo em barra horizontal, agrupado por indústria, a soma do valor que eu ganhei. Mas agora, se eu trocar para tipo, ele vai trocar a ordem. Agora ele estava vendo antes do maior para o menor. Agora a gente está vendo do menor para o maior, em barras horizontais e agrupado por tipo. Ou seja, num parâmetro, isso aqui é um parâmetro que a gente criaria no Tableau, né, pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês que ele é um pouquinho diferente. Ó. No Tableau, se não me engano, a gente pode criar um parâmetro só com 2 colunas. Eu, pelo menos, não sei se é possível criar com mais de 2 colunas. Aqui não, a gente pode criar com quantas colunas a gente quiser. E cada uma dessas colunas é as que eu utilizo para fazer cada uma delas, por exemplo, essa aqui é o display, é o que você está vendo. Essa aqui está alterando o grupo. Essa aqui está alterando o tipo de gráfico. Essa aqui está inserindo um mapa. Essa aqui está mudando a ordem que eu estou mostrando. Essa aqui não tem nada. São só aquelas lá. Entendeu? Ou seja, eu estou mudando vários parâmetros com uma coisa só. Onde agora está agrupado por proprietário, em gráfico de anel, por country, ele vai para o mapa. Entenderam? Então, eu acho muito legal esse tipo de diferença que o CRM Analytics permite com as queries deles. E com que é o que a gente chama de interações, que são os parâmetros do CRM Analytics. É o parâmetro que a gente usa do Tableau. Aqui, por exemplo, esse aqui é uma dashboard relativamente simples, mas ela é muito útil, pessoal, porque ela mostra para a gente dados de datasets diferentes numa query só. Por exemplo, aqui eu tenho minha tabela. Para essa daqui eu tive que fazer no código, porque essa daqui é relativamente difícil de criar. Mas eu consigo dinamicamente mostrar as minhas oportunidades aqui na minha tabela aqui embaixo, só da minha conta 3. Quando eu clico, eu estou mostrando tudo da minha conta 3. E se eu clico no 2, o 2 são os contatos. Eu tenho 2 contatos. Aí ele trocou a tabela toda para a tabela de contatos. Agora o que a gente está vendo aqui é uma tabela de contatos, não mais de oportunidades. E agora eu estou vendo a tabela de casos. Ou seja, eu tenho 3 datasets diferentes, eu estou trocando eles, em vez de fazer uma query, em vez de juntar eles num dataset só, não, eu estou pegando 3 datasets diferentes e fazendo a query dinamicamente entre eles. Quando eu clico na barra, eu faço a query em outro dataset. Entendeu? E aqui, por exemplo, essas 6 aqui, agora eu estou na conta 4, filtrando as oportunidades. Entenderam? Então, essa é uma força muito poderosa que eu acho do CRM Analytics, pessoal. Porque através do código que dá para fazer umas coisas bem, bem robustas, assim, tratando-se de Analytics. Caramba, minha internet tá... Bom, Oxe. Felipe, eu acho que a gente deveria marcar um segundo encontro para a gente explorar melhor a criação de Analytics através do... Sem problemas, a gente pode fazer sim. Muito legal. É isso, pessoal. Novamente falando, qual que é a diferença entre o CRM Analytics e o Tableau? Basicamente onde que meus usuários estão, onde que meus dados estão. Se os dados estiverem tudo dentro do Salesforce, e os usuários também, faz mais sentido para mim utilizar o Salesforce. Mas se os usuários estão fora, os dados estão fora, muito conector, é dado de muito lugar diferente para trazer para um lugar só para fazer análise, cara, o Tableau é uma opção que, ao meu ver, é melhor. Entendeu? Boa. Só rapidinho, 2 perguntas para finalizar, tá? A primeira é se é necessário uma conexão do CRM Analytics com o SAP. É necessário conectar primeiro a org da Salesforce com o SAP? Não necessariamente.
Você pode, porque o CRM Analytics é uma nuvem apartada, pessoal. Ele é apartado. Você não precisa conectar só org. Você pode conectar o CRM Analytics. Ele não tem conector padrão com o SAP, mas você pode criar uma conexão com o MuleSoft. Aí você faz essa conexão direto com o CRM Analytics. Você não precisa estar conectado com o Salesforce, não. Tá? Boa. E a última do Paulo Ricardo, se pode mostrar o SQL dessa última tabela. Eu não lembro qual era, se era exatamente essa que está na tela. Era o que eu ia mostrar, mas eu estou clicando para abrir, ele está demorando para abrir. Ó, a query seria essa daqui, entendeu? Esse aqui é o editor, não é o editor de query, é o editor do widget, que é como se fosse o workbook, que é o gráfico de barra que a gente está utilizando. Ele está utilizando essa query aqui, entendeu? Ó, eu estou carregando numa variável Q, esse opportunity data. Depois eu carrego numa variável Q1 o outro case dataset. E depois eu carrego numa variável, cadê o Q2? Onde está a minha variável Q2? Espera aí. Aqui, ó. Q2, o contatos. Ou seja, eu estou fazendo 3 carregamentos diferentes. Aí eu agrupo todos eles por quatro e faço, o que eu faço? No final de agrupar, eu faço as 3 variáveis diferentes, depois eu faço um append delas. Eu junto todas elas numa tabela só. Entendeu? É assim que eu faço isso aqui, pessoal. Direto na query. Mas, de novo, para fazer essa especificamente, você vai precisar utilizar o código, tá? Mas pessoal, sem código você resolve 95% dos problemas, sério mesmo. Só com as coisas que já tem padrão aqui, os gráficos de barra, os filtros, os repeaters, a tabela, tudo isso daqui, ó. Esses são os widgets que eu falei. Você pega o gráfico de barra, puxa para cá e você vai ver os gráficos. E os tipos de gráficos, eu acho que os tipos de gráfico que tem no Tableau são mais robustos que esses daqui, mas tem todo esse tipo de gráfico aqui, ó. Que a gente esse aqui, por exemplo, a gente está utilizando uma barra, uma em cima da outra, né? Barras empilhadas. Mas tem todos esses aqui. Tem pirâmide, tem tracker pirâmide, tem linha, combo chart, metric radar. Legal. Entendeu? Muito bom. É isso. No Flow também. Perfeito. Bom, Felipe, Leise, muito obrigada pelo tempo de vocês. Achei excelente a apresentação, muita coisa rica. Acho que eu que agradeço. Deu para sair muita coisa aqui assim para pensar. Eu já deixo um convite aberto para vocês da gente fazer uma segunda sessão, principalmente para o Felipe, para mostrar mais o Analytics Studio, fazer uma exclusiva para ele. Eu acho que ficaria muito, muito interessante. Acho que o público ia gostar muito. Sem problema, estou totalmente disponível. Totalmente disponível. Muito bom, Felipe. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. E boa sorte aí para vocês. Estou sempre à disposição também. Qualquer dúvida, meus contatos estão aí no LinkedIn. Ótimo. Muito obrigado, viu? Pessoal, uma última coisa que eu vou compartilhar aqui no chat. Esse link que eu estou mandando... Ops. Onde que é o chat aqui? Tem embaixo. Tá aqui. Primeiro. Perdão. Esse link que eu estou mandando para vocês é um link do curso do CRM Analytics que tem gratuito no YouTube, quando ele chamava Tableau CRM. É gratuito, vocês podem utilizar ele para fazer. Então, e fiquem à vontade, se vocês quiserem. É só assistir. Infelizmente, ele está na língua inglesa, mas para quem souber desenrolar o inglês, é um conhecimento muito, muito legal. E eu também dei. Tem nos dois. Já tem os dois. Com certeza. Ótimo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Leise, novamente, ao Felipe e à Verônica pela participação aqui. E a todos que também participaram aqui, que atenderam a chamada aqui. Muito obrigada e até a próxima. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.